de instituir conselho consultivo, um conselho para mera assessoria, não é soviético, não é nenhuma tentativa de fazer com que a justiça não tenha independência. Pelo contrário, o judiciário não tem nada a esconder, o judiciário é transparente e, portanto, quanto mais pessoas, entidades e organismos discutirem aquilo que nós estamos fazendo como erário, melhor para nós, que estamos fazendo a nossa gestão da melhor forma possível. Então, ministro Lewandowski, nós queremos só dizer que o Tribunal de Justiça de São Paulo, os juízes de São Paulo e a comunidade jurídica de São Paulo está com Vossa Excelência. Vossa Excelência pode contar com a nossa lealdade, com o nosso apoio, com o nosso aval, não precisa disso, mas nós estamos com Vossa Excelência e temos a certeza de que Vossa Excelência vai acabar a época à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional. Muito bem-vindo. Para cumprimentar todos os presentes nessa figura admirável, essa grande liderança da magistratura nacional, que é o desembargador José Renato Nagini. Peço licença para fazer duas ou três observações. Nosso presidente, Eduardo Haddad, está aqui, nosso querido deputado Charita, nosso professor Presidente Martins, a nossa conselheira Débora Ciossi, os demais são amigos e companheiros de longa data. Eu peço então licença para não nominá-los. Então, talvez veja lá o Zé Benedito Franco de Godoy, desembargador lá ao fundo. Então, em nome do José Benedito Franco de Godoy, desembargador, eu cumprimento todos os colegas e também registro a presença do deputado estadual Fernando Cartes, presidente de um poder do Estado Unido da Federação, que é a nossa operosa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu queria dizer em rápidas palavras que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem sido um grande parceiro do Conselho Nacional de Justiça. Foi pioneiro na implantação das audiências de custódia, que é algo absolutamente revolucionário, que agora está sendo estendido para outros estados. É nada mais, nada menos do que um cumprimento de um direito fundamental previsto no Pacto de São José da Costa Rica, internalizado em 1992, que é o direito fundamental, que é aquele que diz que o pedido precisa ser apresentado ao juiz em 24 horas, decidirá sobre a situação. Instituir conselho consultivo, um conselho para mera assessoria, não é soviético, não é nenhuma tentativa de fazer com que a justiça não tenha independência. Pelo contrário, o judiciário não tem nada a esconder, o judiciário é transparente e, portanto, quanto mais pessoas, entidades e organismos discutirem aquilo que nós estamos fazendo como erário, melhor para nós, que estamos fazendo a nossa gestão da melhor forma possível. Então, ministro Lewandowski, nós queremos só dizer que o Tribunal de Justiça de São Paulo, os juízes de São Paulo e a comunidade jurídica de São Paulo está com Vossa Excelência. Vossa Excelência pode contar com a nossa lealdade, com o nosso apoio, com o nosso aval, não precisa disso, mas nós estamos com Vossa Excelência e temos a certeza de que Vossa Excelência vai acabar a época à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional. Muito bem-vindo. Para cumprimentar todos os presentes nessa figura admirável, essa grande liderança da magistratura nacional, que é o desembargador José Renato Nagini. Peço licença para fazer duas ou três observações. Nosso presidente, Eduardo Haddad, está aqui, nosso querido deputado Charita, nosso professor Presidente Martins, a nossa conselheira Débora Ciossi, os demais são amigos e companheiros de longa data. Eu peço então licença para não nominá-los. Então, talvez veja lá o Zé Benedito Franco de Godoy, desembargador lá ao fundo. Então, em nome
o José Benedito Franco Godoy, eminente desembargador, cumprimento todos os colegas, e também registro a presença do deputado estadual Fernando Cartes, presidente de um poder do Estado Unido da Federação, que é a nossa operosa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu queria dizer em rápidas palavras que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem sido um grande parceiro do Conselho Nacional de Justiça. Foi pioneiro na implantação das audiências de custódia, que é algo absolutamente revolucionário, que agora está sendo estendido para outros estados. É nada mais, nada menos do que um cumprimento de um direito fundamental previsto no Pacto de São José da Costa Rica, internalizado em 1992, que é um direito fundamental, que é aquele que diz que o detido precisa ser apresentado ao juiz em 24 horas e decidirá sobre